Olá, educando, tudo bom? Espero que todos tenham início, uma bela semana, está por vir. E acredito que a semana será melhor do que a outra, ok? Todos nos adaptando já à tecnologia, às formas que nós temos que fazer aí para não ficar, né, atrasados aí nesse período que estamos de quarentena. Bom, senhores, hoje nós vamos falar. Eu já pedi trabalho, tá? Explicando sobre a Revolução Puritana, Gloriosa, as revoluções inglesas, certo? Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre a Revolução Puritana, tudo bem? Aconteceu em 1642 até 1651 a Revolução Puritana. E para nós entendermos a Revolução Puritana, nós temos que entender a questão que ocorria dentro do parlamento, tá? Puritana, nós já falamos, era o grupo que representava os presbiterianos, tá? E, e dentro do parlamento existia duas câmeras, tá? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, ela representava, na sua grande maioria, era do clero anglicano, certo? E nobres, que tinham títulos de barões, de conde, tá? Representavam os mais ricos da sociedade, certo? Eram donos e proprietários rurais, tá? E nós tínhamos do outro lado a Câmara dos Comuns. Quem era esses? Era a alta burguesia e os que se titulavam gentlemen. Né? O que são esses? Nobres, donos de pequenas agrícolas, certo? Então, e representava quem que? Os nobres, a Câmara dos Lordes representava na sociedade donos, proprietários, propriedades rurais. Os comuns representavam a burguesia mercantil e também, né, consequentemente, representava o povo, tá? Então, vamos lá. De um lado, dos lordes, a aristocracia, do outro lado, os comuns, a burguesia, tá? Então, gente, a Câmara, assim como hoje o parlamento, nada mudou. Isso não estou falando um cenário inglês, tá? Nós podemos olhar para o nosso Brasil, tá? A Câmara, o Senado, o deputado, nunca vai representar o povo em si. Representar sempre a alta burguesia ou aqueles que têm mais uma posição elevada na sociedade. Isso, a história sempre se repete nesse cenário, tá? Então, lordes defendia os direitos da aristocracia, é a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns defendiam o direito da burguesia. E o povo nisso? O povo, onde está o povo? Tá? O povo é em segundo plano, que a Câmara dos Comuns aí dava uma assistência, uma pequena assistência, tá? Nós tivemos umas batalhas no governo de Cromwell, tá? 1653 e 1658, lembra desse nome, Cromwell. Ele é importante porque ele que derruba, na verdade, Carlos I, tá? E foi na batalha de Naseby, conhecida como Guerra da Restauração, tá bom? Ocorreu 14 de junho de 1645 e foi decisiva para a destruição das forças do rei Carlos I, certo? E foi nesse período, nessa guerra, precisamente que o governo conseguiu trazer, aliás, o governo de Cromwell e esse confronto aí que derrubou o Carlos I, trouxe o que? Foi uma hegemonia ao parlamento da Câmara dos Comuns. E foi na terceira fase do confronto, desse conflito, que foi um ataque direto aos presbiterianos.
certo? Essa vitória do Cromwell para Carlos I simbolizava o que? A força dos presbiterianos e a queda dos... a força dos puritanos e a queda dos presbiterianos, é o contrário, tá? A força dos puritanos e a queda dos presbiterianos, fazendo assim a Câmara dos Comuns representar um grande, dominar todo o parlamento, pela alta burguesia e também pelo povo inglês, tá? Nós temos uma administração um pouquinho mais... O governo do Cromwell teve muita divergência. Com a guerra, 10 anos de guerra, que gerou isso na Inglaterra? Gerou uma grave crise financeira, que desagradou bastante diversos grupos sociais ficou insatisfeito. O governo do Cromwell foi um governo impopular, ele não teve a massa a seu favor, certo? E foi associada ao quê? Essa crise financeira, essa insatisfação, foi o quê? Foi a péssimas colheitas de bens de consumo, os pesados impostos cobrados, principalmente pela burguesia mercantil, e os baixos salários. Então causou sérias críticas e oposições ao governo do Cromwell. E foi nesse momento que ele cria o ato de navegação. O que é isso? O que foi isso? Esse ato de navegação foi uma lei de exportação de qualquer mercadoria a países europeus, que deveriam ser feitos somente por navios ingleses. São navios ingleses. Então foi o ato de navegação. E essas decisões impopulares gerou essa insatisfação do governo, trazendo... E quando o Cromwell morre, assume o seu filho, o sucessor foi Richard Cromwell, que também não resistiu à opressão, à oposição, e acabou sendo derrubado do poder, e quem ficou no lugar dele foi o Carlos II, tá? E esse feito aí de golpe político foi chamado de restauração da monarquia, tá? Ocorreu em 1658. Senhores, eu vou deixar uma atividade para vocês aí, tá? Falando sobre a Revolução Puritana. Tudo isso, esse episódio que nós comentamos aqui ocorreu na Revolução Puritana, conhecida como Revolução Puritana. Aí nós vamos ter questão na página 48, 49 e 50, tá? É tudo que nós falamos, já tá bem explicado aí na aula. Dúvidas põe na descrição ou nos comentários aí nos comentários do vídeo, tá bom? Não se esqueça de estar sempre olhando no aplicativo MyEducap e também no portal Mendes. Esses são onde eu coloco lá, estou alimentando ambas plataformas. Para você ter lá no aplicativo, você vai visualizar as atividades, vai visualizar o conteúdo, as faltas, na verdade não vai tá tendo falta, né? Todo mundo tá tendo presença aí nesses dias que estão em casa, mas é lá onde vou estar acompanhando tudo isso, certo? E no portal Mendes, lá também vai estar alimentado pelo conteúdo aplicado em sala ou em aula, aqui em vídeo aula, e o conteúdo de atividades que vocês devem fazer em casa, tá? Lembrando que o e-mail que nós temos aqui para ter esse feedback de você educando é lá, olympia_daniel@yahoo.com.br.
ok? Até a próxima. Na próxima aula vamos falar sobre a Revolução Gloriosa.